Nosso título hoje é A Doutrina Une and Divides. e Divide também. And I want to start out with a little bit of a story from one of my churches. E eu quero começar aqui com uma história de uma das igrejas por onde passei. There was an elderly lady who used to sit in front of us at church. Havia uma senhora mais velha, que costumava sentar nas primeiras cadeiras na igreja. And she was very nice and friendly. Ela era muito gentil, muito amável. But I had no idea what her real story, her testimony was. Mas eu não sabia nada sobre a sua história, sobre o seu testemunho. And I want to share a little bit of it with you this morning. E eu quero compartilhar um pouco sobre isso nessa manhã. In 1961, Phil and Phyllis Masters moved to the Swart Valley in Indonesia. Em 1961, Phil and Phyllis Masters, eles se mudaram para o Vale de Swart, lá na Indonésia, no que hoje é a Indonésia. And there's a 12,000 member tribe known as the Dani. E havia uma tribo de 12 mil pessoas, onde muitas dessas pessoas viviam, chamada Dani. A tribo era Dani. And it didn't take them too long to get used to the sight of boar tusks through noses and bows and arrows and skin that glistened with layers of pig grease. E não tomou muito tempo para eles se acostumarem com as presas de javali nos seus narizes, e também arcos e flechas e um pouco de graxa de porco nos seus corpos. And they planned to raise their children in a primitive village half a world away from their family and their friends. E eles tiveram que ali criar os seus filhos, criar e manter sua família um tanto bem distante do seu lar, né? No mundo inteiro, tão longe quanto onde eles estavam. It was the privilege of taking the gospel to people who had never heard it, is what Phyllis said. E era um privilégio levar o evangelho para pessoas que nunca tinham ouvido do evangelho, é o que Phyllis dizia. And when Phyllis was pregnant with their fifth child, e quando a Phyllis estava grávida do seu quinto filho, Phil and another missionary, Stan Dale, e Phil e um outro missionário, Stan Dale, volunteered to hike into a remote valley to reach a tribe of cannibalistic warriors. Eles se voluntariaram para subir e escalar até um lugar onde havia guerreiros canibais. They called themselves the Lords of the Earth, so he knew this would be a risk. Esses canibais se chamavam os Senhores da Terra, e eles sabiam que isso era um grande risco. Phil and Stan hiked through steep cliffs and narrow ledges, and they were stalked by hundreds of Yali warriors. E assim como Phil e Stan, os dois estavam seguindo, né, por penhascos que eram muito íngremes e espaços que eram muito estreitos, eles estavam sendo vigiados por centenas de guerreiros Yali. When the warriors attacked, dozens of arrows flew at Stan. Quando os guerreiros atacaram, centenas de flechas alcançaram Stan. Finally, his body was filled with 50 or 60 arrows, and blood ran from his wounds. E rapidamente o seu corpo estava ali atingido por 50, 60 flechas, e o sangue corria pelas suas feridas. Fall, the warriors screamed, die. E os guerreiros gritavam, caiam, vocês têm que morrer, vocês vão morrer. And when Stan finally fell, the warriors turned to Phil. Quando Stan finalmente caiu, os guerreiros se voltaram para Phil. And eventually both missionaries laid on the stony beach. E finalmente os dois missionários caíram, ficaram ali deitados naquela praia rochosa. With a pile of 200 bloody broken arrows. Com uma pilha de 200 setas, de 200 flechas que os atingiram. The warriors beheaded the missionaries and stripped their bodies and cut them to pieces. Os guerreiros decapitaram os missionários, cortaram os seus corpos e os tiveram ali em vários pedaços. And several of the killers picked up pieces of the bodies and carried them down the path to their village.
Muitos dos assassinos pegaram esses pedaços e carregaram seus corpos até a vila. My friend Phyllis and Stan's wife A minha amiga Phyllis e a esposa de Stan were waiting by the radio when they heard that their husbands had been shot. Elas estavam esperando notícias no rádio quando descobriram que os seus esposos haviam sido mortos. Phyllis said, I went over all the decisions that I had to make. A Phyllis disse, eu passei por todas as decisões que eu tive que fazer. And the Lord reminded me that he promises to be a husband to the widow and a father to the fatherless. E o Senhor me lembrou que ele haveria de ser um esposo para a viúva e um pai para os órfãos. And with the Lord's strength, she said, I had enough. With the Lord's help, I had enough strength for one day. E com a ajuda de Deus, eu tinha ajuda suficiente, graça suficiente para mais um dia. And that's all that God asks for us. He gives us the strength to go on. E é isso que Deus nos traz. Ele nos dá a força para seguir adiante. Most people assumed that Phyllis would leave Indonesia after her husband's death, but she decided to stay. A maioria das pessoas ia pensar que Phyllis haveria de sair da Indonésia, mas ao invés disso, ela decidiu ficar. And she continued working as a missionary in Indonesia for 35 years. E ela continuou servindo lá na Indonésia por 35 anos. Today, there are more than 100 churches in the Yali Valley. Hoje, há mais de 100 igrejas no Vale de Yali. And in 2010, their work paid off even more. E em 2010, o trabalho deles mostrou-se ter valido ainda mais a pena. Some of you may have seen a video that went viral in 2010 showing the people receiving their copies of the first New Testament. Alguns de vocês devem ter visto um vídeo que ficou viral na internet mostrando pessoas recebendo a Bíblia e ficando muito empolgadas lá na Ásia. It was a very emotional celebration in Papua. Foi uma celebração, uma festa muito grande lá em Papua. They were dancing and weeping and praying, welcoming God's word into their village. Eles estavam dançando, chorando, orando, agradecendo a Deus e recebendo a palavra dele naquela vila. Their joy was remarkable and they overflowed with it and they wept with emotion at holding God's word in their hands. O trabalho deles foi Just weeping with emotion when they held the Bible in their hands. Eles estavam muito empolgados, emocionados quando eles estavam ali segurando a Bíblia em suas mãos. This is the pastor's prayer when he received the New Testament. Essa foi a oração de um dos pastores, do pastor lá da vila, quando ele recebeu a palavra de Deus. He said, Heavenly Father, the month that you had set, Senhor, o mês que o Senhor determinou, the day that you had set has come to pass. o dia que o Senhor determinou aconteceu. My father, the promise that you gave Simeon, Meu pai, a promessa que o Senhor deu a Simeão, that he would see Jesus Christ and hold him in his arms before he died. que o Senhor daria a ele o Senhor Jesus Cristo para que ele pudesse segurá-lo nos seus braços antes que ele morresse. I have also been working under this same promise. Eu tenho esperado durante esse tempo em relação a essa mesma promessa. God, you looked at all the different languages and chose which ones you will put your word in. Senhor, o Senhor tem olhado e tem visto todas as línguas, escolhido quais línguas vão levar então a tua palavra. And you thought that we should see your word in our language. E o Senhor viu e decidiu que nós teríamos a tua palavra em nossa própria língua. Today, the day you had chosen for this to be fulfilled has come to pass. Hoje, este dia, o dia que o Senhor preparou para que a tua palavra chegasse em nossas mãos. You chegou. placed it here in our land. O Senhor colocou essa palavra em nossas mãos. And for this, God, I give you praise. E por isso, Senhor, eu te dou louvor, eu te louvo. The people began to arrive in Korapun, where the New Testament was being delivered. As pessoas começaram a chegar lá na vila e se alegraram ali com aquela celebração. And one of them sought out Phyllis.
E uma dessas pessoas procurou a Phyllis. It was a young man from the tribe who had killed her husband. Era um homem, um jovem da tribo que havia matado o seu esposo. And when they gathered together, he turned to Phyllis and publicly apologized. E quando ele chegou até Phyllis, ele conversou com ela e pediu perdão publicamente. He apologized for the murders that his tribe had committed, and he asked her forgiveness. Ele pediu perdão pelos assassinatos que ele cometeu, confessou os assassinatos que ele havia cometido ali na tribo e pediu perdão por eles. Phyllis says, then he embraced me and just wept. E a Phyllis disse que depois disso ele a abraçou e começou a chorar. But her forgiveness had come years before. Mas o perdão dele havia vindo anos antes disso. She said, I never held bitterness in my heart toward your people. Ela disse, eu nunca guardei amargura no meu coração em relação ao seu povo. They were in darkness and didn't know the Lord. Eles estavam na escuridão, eles não conheciam o Senhor. At the same ceremony, Phyllis told the people, Na mesma cerimônia, a Phyllis falou para aquele povo: you will forget our words, and they're weak words anyway. Vocês vão esquecer as nossas palavras. Essas palavras são palavras fracas de qualquer forma, vocês vão esquecê-las. But God's words are powerful. God's words will never pass away. Mas as palavras de Deus são poderosas e elas nunca passarão. I want us to think this morning, and I wanted to tell you the story of my friend. First of all, it's incredible the testimonies that people in our church have. Eu quero falar para vocês, falando aqui desse testemunho da minha amiga, né, dos meus amigos, que nós temos testemunhos incríveis nas nossas igrejas. But also to think, how do men like this find courage to risk their lives for the gospel? Mas também para pensarmos e considerarmos como é que homens como esses, pessoas como essas, tiveram coragem suficiente para enfrentar o que eles enfrentaram. To take the chance that their children might grow up fatherless. Para correr o risco de possivelmente saber que os seus filhos vão crescer órfãos. How does a woman like Phyllis make a decision not only to forgive, but to stay on the mission field? Como a Phyllis, lá no campo missionário, decidiu, ao invés de sair de lá, ficar ali e servir aquele povo. As a widow for all those years. Como uma viúva por todos esses anos. The truth is that their faith springs from what they know to be true. O fato é de que a fé deles, dessas pessoas, desses missionários, vem de uma doutrina, daquilo que eles entendem que é correto, que é verdadeiro. It comes from their doctrine. Essa fé, essa coragem vem da doutrina. They risk their lives because they know that the gospel is the only hope. Eles arriscam a vida deles porque eles sabem que o evangelho é a sua única esperança. They have courage because they know heaven waits on the other side of death. They have courage because they know heaven waits on the other side of death. Eles têm coragem porque eles sabem que o céu é aquilo que os espera no final, depois da morte. Phyllis forgives because she has been forgiven. A Phyllis, ela perdoa porque ela sabe que foi perdoada. And she trusts because she believes in a sovereign God who is faithful and immutable. E ela confia porque ela sabe que pode também confiar num Deus que é confiável, que é imutável, que é soberano. My dear friend Phyllis has more scripture memorized than any person I know. A minha amiga Phyllis tem mais versículos memorizados do que qualquer outra pessoa que eu conheça. Why? Por quê? Because that is her anchor. Porque isso é a âncora dela. Esses versículos, a palavra de Deus memorizada, são a âncora dela. And the challenge for us this morning e nesse desafio que nós temos nessa manhã is that we are pastors who teach our people doctrine deep enough that they'll have something to hold on to. É se nós vamos ser pastores que vamos ensinar às nossas ovelhas verdade suficientemente profunda para mantê-los firmes. Doctrine that gives hope and purpose in life. A doutrina que dá esperança,
que dá a força para que nós possamos viver. We teach doctrine that makes them better husbands and fathers and mothers. Nós ensinamos doutrina e isso faz com que eles sejam melhores pais, elas sejam melhores mães, melhores filhos. Doctrine that permeates every area of the life. A doutrina é aquilo que permeia todas as áreas da vida. It is our doctrine that gives us strength in the midst of the fiercest persecution. É a doutrina que nos faz permanecer fiel mesmo debaixo das mais perigosas e difíceis perseguições. And the men in this room might not be called to die for our faith. Sorry? We might not be called to die for our faith. Nós podemos não ter sido chamados para morrer pela nossa fé aqui e agora exatamente. But we are called to stand up against our culture. Mas nós somos chamados para prevalecer, para permanecer firmes diante da nossa cultura. Against misleading worldviews, against unrighteousness. Contra as cosmovisões que desviam deste mundo, aquilo que é injusto, aquilo que é um falso ensino. Nós somos chamados para ir contra essas coisas. I want to encourage you, don't give in to the pressure to be relevant, to be cool, to be popular. Eu quero chamar vocês para não cederem àquilo que a pressão de levar vocês a pensarem que vocês precisam ser relevantes, legais, populares. This is how pastors and churches are led astray. É assim que pastores e igrejas se desviam da fé. Keep your head down, keep in your study, show yourself approved. Baixe sua cabeça, estude a palavra de Deus e mostre o quanto ela pode ser confiável. Don't worry about the latest evangelical fad or trend. Não fique muito empolgado ou preocupado com a próxima modinha evangélica. And remember that at the core, our message will not make us popular. Você tem que perceber que no fim das contas, o núcleo daquilo que nós cremos não é popular e não vai nos fazer popular. Because the cross is an offense, it's foolishness to the world. Porque a cruz, ela é uma ofensa, ela é uma tolice para o mundo. We cannot expect to be loved by the world, and if that is your goal, find a different job. Se você acredita que você precisa ser amado pelo mundo e que as pessoas vão gostar de você, é melhor você procurar um outro emprego. I mean, think about the ridiculous things that we believe. Nós vamos pensar agora um pouco sobre o quanto são ridículas algumas das coisas que a gente crê. Do we expect a secular world not to mock us when we say that we believe the virgin birth? Você acha mesmo que as pessoas não vão zombar de nós quando a gente disser para elas que nós acreditamos num nascimento virginal? We believe that a man was swallowed by a giant fish and lived inside for 3 days. Nós acreditamos que um homem viveu dentro de um peixe por 3 dias e depois foi vomitado desse peixe. Yeah, and then he was spit back out. Foi vomitado. The walls of Jericho came down because some people blew trumpets. E as muralhas de Jericó ruíram depois de algumas pessoas que as rodearam. The Israelites crossed the Red Sea on dry, dusty land. E os israelitas cruzaram o Mar Vermelho em solo seco. People came back to life from the dead. As pessoas, nós cremos que pessoas ressuscitaram dos mortos. These are silly things to believe. Essas são coisas ridículas, tolas para serem acreditadas e cridas a partir da perspectiva do mundo. If you don't know the God of the Bible. Se você não conhece o Deus da Bíblia, elas são ridículas. For us it is easy to believe. Para nós é fácil acreditar. Because of our doctrine. Por conta da nossa doutrina. Our bibliology tells us that scripture is inspired and every word is true. A nossa bibliologia nos faz entender que as escrituras são inspiradas e que cada palavra ali é verdadeira. Our theology proper tells us about an omnipotent God who affects all his purposes. A nossa teologia propriamente dita nos fala sobre um Deus que é onipotente e que isso afeta todos os seus propósitos. Our doctrine tells of a sovereign creator of the universe who created everything in 6 days. A nossa doutrina nos diz que um Deus criador, ele é o criador do universo, criou todas as coisas em 6 dias. I always think that after creation, every other miracle should be easy to believe. Eu posso dizer para vocês que depois da criação, qualquer milagre é muito fácil de acreditar.
I mean, creation in 6 days, that's the greatest miracle in Scripture. After that, everything should be simple. É isso aí. A criação em 6 dias, qualquer outra coisa depois disso se torna absolutamente fácil de acreditar. Men, these stories and these truths should get us excited about our Bibles. Essas histórias, essas verdades devem nos fazer ficar empolgados acerca das Escrituras. And on most of our Bibles, what word comes before the word Bible? Em todas as nossas Bíblias, qual é a palavra que vem antes, no nosso caso, depois da palavra Bíblia? It's the word holy. Yes. Sagrada, exatamente. What does holy mean? O que sagrada significa? It means set apart. It means separate. Significa right? separado, colocada de forma separada. So the Bible is set apart from every other book. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, é separada de qualquer outro livro. Imagine a pile of books, a giant pile of books. Imagine aí uma pilha gigante de livros. Every book ever written in all of history. Todos os livros que já foram escritos por toda a história da humanidade. And over here, by itself, is one book. E aqui está a Bíblia, esse livro sagrado. And this is the book of books. E esse é o livro dos livros. Our Bible is written over a time frame of 1,500 years by men from different countries. A Bíblia foi escrita por muitos e muitos anos por vários autores. Men from different professions in 3 different languages. Homens de diferentes profissões e línguas diferentes. It's a compilation of 66 books. It's written by over 40 human authors. É uma compilação de 66 livros escritos por esses autores humanos. And with all of this diversity, e com toda essa diversidade, there's not one proven contradiction. Não há nenhuma contradição. Scripture is accurate in matters of history and prophecy and science. A Bíblia é acurada, ela está certa sobre questões da profecia, da história da humanidade. From all of the diversity comes an incredible unity. De toda essa diversidade vem uma unidade incrível. And there's one theme that runs like a thread from beginning to end. E tem algo que une toda ela, que começa como um fio lá no início e segue até o final. The glory of God in the redemption of mankind. A glória de Deus e a redenção da humanidade. Through the person of Jesus Christ. Através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. How do you explain the amazing coincidence of the unity of the Bible? Como você explica essa coincidência incrível da unidade da Bíblia? We know that this is God's book, that this is inspired by God. Nós sabemos que esse é um livro de Deus, é um livro inspirado por Deus. And I want to just encourage you to grow in your hunger for the word. E eu quero encorajar vocês a crescer nessa fome, nessa empolgação pela palavra de Deus. The greatest gift that I received from my pastors O grande presente que eu recebi dos meus pastores is that I saw their passion for this word. É que eu vi a paixão deles por esse livro. I want to ask you a couple of questions regarding what to do if you don't have a desire to spend time in the Word, to study the Scriptures. Eu quero fazer com vocês um momento para a gente pensar sobre o que fazer quando nós não temos essa paixão, essa fome pela palavra de Deus. And most of you are pastors, so I trust this is not true of you. Muitos de vocês são pastores, eu acredito que isso não é verdade acerca de vocês. But you may counsel people in your church who are struggling as you try to get them into God's word. Mas vocês podem estar aconselhando pessoas na igreja de vocês que estão lutando com relação a essa empolgação, essa fome pela palavra de Deus. So 3 questions to ask. Então eu tenho 3 perguntas para fazer. If you don't have a hunger for God's word. Se você não tem uma fome pela palavra de Deus. Number 1, have you trusted the Lord Jesus Christ as your Savior? Em primeiro lugar, você já confiou no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador? We're saved by the Word of God, and the Holy Spirit causes in us a love for the Scriptures. Nós somos salvos por Deus a partir da sua palavra e temos a partir do Espírito Santo algo que nos é dado, que é essa vontade pela palavra de Deus. Turn to 1 Peter chapter 1.
vá até 1 Pedro, capítulo 1. 1 Peter 1:23. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. For you have been born again, not of seed which is perishable, but imperishable. Porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, That is through the living and enduring Word of God. mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. So this same Word that causes our salvation, God gives us a hunger for. Então, essa palavra, aquilo que nos traz a salvação, é aquilo também para o que Deus nos dá fome para queremos tê-la juntamente conosco e lê-la dessa forma. So when I have people in my office and they have no desire to be in God's Word, the first thing I do is share the gospel. Quando chega alguém lá no meu escritório e diz que não tem muito amor pela palavra de Deus, a primeira coisa que eu faço é compartilhar o evangelho. Jump forward to 1 Peter 3:15. Vamos lá para 1 Pedro 3, versículo 15. But sanctify Christ as Lord in your hearts, Mas, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, always being ready to make a defense to everyone who asks you, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. to give an account for the hope that is in you, yet with gentleness and reverence. Exatamente, para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm, mas fazendo isso com mansidão e temor, com boa consciência. The second question to ask, if you're struggling to have a hunger, a desire for God's Word, A segunda pergunta a fazer quando alguém está tendo dificuldades de ter mais vontade de ler a palavra de Deus: are you too busy with the temporal things of this life? será que você não está muito ocupado com as coisas dessa vida aqui, dessa vida que passa? Does this happen to you? Será que isso é o que acontece com vocês? You get busy with ministry, you get busy with your family, Você fica muito ocupado com o ministério, muito ocupado com as coisas da família. you have so many responsibilities, Você tem muitas responsabilidades. and the thing that gets pushed to the side is your study of the Word. E aquilo que vai sendo colocado de lado é o estudo da palavra de Deus. This must be the primary thing. Isso aqui, o livro, deve ser a coisa principal das nossas vidas. Heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. Os céus e terra passarão, mas a minha palavra não haverá de passar. The last thing, the third thing, A terceira e última das coisas que eu faço das perguntas: are you knowingly tolerating sin in your life? será que você não está tolerando, sabendo que está tolerando um pecado na sua vida, ou pecados na sua vida? When we let sin grow in our life, it quenches our desire for God's Word. Quando nós deixamos que o pecado cresça no nosso coração, isso vai diminuindo, vai fazendo diminuir o nosso amor, a nossa fome pela palavra de Deus. And when we have sin in our life, we need God's Word more than ever. E quando a gente tem pecado na nossa vida, é exatamente aí que a gente precisa mais da palavra de Deus. Now, as we talk about doctrine, and we want to talk about the weight of importance of specific doctrines. Ao falarmos aqui então sobre a doutrina e o peso da doutrina, nós vamos falar aqui sobre a importância de doutrinas específicas na vida da igreja. Do all doctrines have exactly the same weight? Será que as doutrinas e todas as doutrinas têm exatamente o mesmo peso? Will you fight with me over your view of whether or not Adam had a belly button? Será que você vai brigar comigo sobre a sua visão e brigar comigo mesmo sobre a sua visão se Adão tinha ou não um umbigo? And maybe we will establish two different churches. E talvez a gente tenha que estabelecer duas igrejas diferentes. The first church of the belly button A primeira igreja do umbigo de Adão and first church of the no belly button. e a segunda igreja, a primeira igreja do Adão sem umbigo. I want to see how many times I can get him to say belly button. Eu quero saber quantas vezes a gente vai dizer o umbigo de Adão. Tiago mentioned to me that he likes to use a fourfold criteria regarding the divisions of doctrine.
O pastor Tiago chegou a compartilhar comigo que ele gosta de usar um critério de 4 passos com relação ao peso das doutrinas. And this is a helpful tool for us. E isso é uma ferramenta muito útil para nós. Doctrines that we would die for. Doutrinas pelas quais nós haveríamos de morrer, pelas quais nós morremos. Doctrines that we divide over. Doutrinas a partir das quais e pelas quais nós nos dividimos. Doctrines that we discuss. Doutrinas sobre as quais a gente discute. And doctrines that we dismiss. E doutrinas que nós relevamos. So let's talk about this a little bit. Então vamos falar sobre isso um pouco. It is not my goal to categorize every doctrine for you. Não é o meu propósito aqui categorizar cada doutrina para vocês. But we want some general principles that will help us. Mas vamos trabalhar aqui alguns princípios gerais que vão nos ajudar. Probably 15 years ago, I heard Al Mohler describe what he calls theological triage. Mais ou menos 15 anos atrás eu ouvi o que Albert Mohler nos ensinou, aquilo que ele chama da triagem teológica. Triagem teológica. And the idea is that if you're in an emergency medical situation, a ideia é de que se você está numa emergência médica, alguma emergência daquilo que ocorreu, you treat the most serious case first. Você trata o caso mais sério em primeiro lugar. So if I'm walking and I stub my toe. Então, isso quer dizer que se eu estou aqui andando e de repente eu bato meu dedinho. And that surprises me and I have a heart attack. E eu fico surpreso com isso, fico impressionado com isso e eu tenho um ataque do coração. Please treat the heart attack first. Por favor, trate o meu ataque do coração primeiro. The stubbed toe is secondary. O meu dedinho que bateu ali, ele é só secundário. So according to Mohler, in the theological world, Christians have to understand the difference. De acordo com Mohler, no mundo teológico, os crentes devem entender a diferença entre essas seguintes posições. So we understand the difference between first order and second and third order doctrines. Nós como crentes precisamos entender que há uma diferença entre doutrinas de primeira ordem, doutrinas de segunda e terceira ordem e assim por diante. A first order doctrine means that to hold a wrong view would keep someone from being a brother in Christ. Doutrinas de primeira ordem significa que se você mantém essas doutrinas ou se você abrir mão dessas doutrinas, isso vai determinar se você é ou não salvo. These are gospel issues. Essas são doutrinas que tratam de questões acerca do evangelho em si. Second and third order doctrines are issues on which two genuine Christians can disagree. As doutrinas de segunda e terceira ordem são doutrinas sobre as quais os cristãos podem discordar entre si. So we need to be able to discern between bad doctrine and heresy. E nós precisamos mesmo fazer essa diferença entre a doutrina ruim e a heresia. And this is difficult, and we want to avoid categorizing doctrines 1, 2, 3. E isso é um tanto difícil, de fato, porque nós queremos evitar uma categorização dessas doutrinas a partir de doutrina 1, doutrina 2, doutrina 3. As if somehow we sit in judgment of God's word. Como se de alguma forma nós tivéssemos o poder de sentar e nos colocarmos no lugar de Deus e determinar essa é a doutrina importante e essa não é. So we wouldn't say, thank you for giving me your word, God. Some of it looks really good. E a gente não quer simplesmente dizer para Deus, Senhor, muito obrigado pela sua palavra, isso parece bom e útil o suficiente, e essa aqui eu vou deixar para depois. Some of it is very profitable, and I will take the highlights and leave the rest. Uma parte aqui é muito boa, mas esse restante aqui eu vou simplesmente pegar o que é mais destacável e dispensar o resto. So we hear phrases like a major on the majors. E nós costumamos ouvir expressões como o principal do principal, a principal das principais doutrinas. And I think there's some truth in that, but there's a danger of carrying it too far. Eu acredito que há algo útil aí que pode nos ajudar, mas por outro lado também há um perigo constante nesse ponto. All doctrine is important. All doctrine is essential. Toda doutrina é importante, toda doutrina é essencial. Because it comes from God's word, and the all-wise God is the one who chose what to reveal to us.
Porque essas doutrinas vêm da palavra de Deus, daquilo que ele quis, exatamente daquilo que ele quis nos revelar. So we don't want to relegate any doctrine or abandon an entire area of doctrine. Nós, portanto, não queremos relegar uma doutrina ou boas doutrinas aí como se ficassem em segundo, terceiro lugar. Because we have determined that it's not important. Porque a gente simplesmente entendeu que elas não são importantes. What if your children did this with your words? Já pensou se os seus filhos fizessem isso com as palavras de vocês? You say, child, why did you not do what I asked you to do? Você diz assim, meu filho, por que você não fez aquilo que eu pedi que você fizesse? And they say, well, I did some of it. E eles dizem, bem, eu fiz um pedaço do que o Senhor me mandou. We say, no, that's not how obedience works. Bem, não é assim que a doutrina, aliás, não é assim que a obediência funciona. Você não obedece só um pedaço daquilo que eu mandei. And so we value all of God's word. Então nós valorizamos toda a palavra de Deus. But we also understand that not everything is a gospel issue. Mas nós entendemos que nem tudo na Bíblia é uma questão diretamente do evangelho. Whether or not you believe in a mystery form of the kingdom is not a salvific issue. Se você acredita ou não nas nuances em relação, por exemplo, ao reino, isso não significa que você vai deixar de ser salvo ou não. And so the idea of theological triage has some merit for us. Então, a triagem teológica, ela tem alguma ajuda de fato, algum mérito em relação a isso para nós. Because there's a danger on the other side too that we would become so legalistic. Porque há um perigo do outro lado de a gente se tornar tão legalista, mas tão legalista, that we would claim that everyone who doesn't agree with every part of my doctrine is anathema. Que há um risco de a gente pensar que qualquer pessoa que não crê exatamente naquilo que a gente crê é um amaldiçoado. I know the story of a man who was serving in a very strong Bible teaching church. Eu consigo lembrar de um exemplo de um homem que ensinava como um professor de Bíblia em uma igreja muito forte, que crescia lá nos Estados Unidos. And I think he was leading a small group in the church. Eu creio que ele estava ali liderando um pequeno grupo na igreja. But over time he became very impressed with his own views. Mas com o tempo ele ficou muito impressionado com as suas próprias crenças. And he got upset with his church over some very minor doctrinal issues. E ele começou a ter problemas com a igreja com relação a pequenas questões de doutrina. And he left and he started his own church. E ele saiu e começou a sua própria igreja. And he fell deeper and deeper into his own arrogant false teaching. E ele começou a se aprofundar cada vez mais no seu falso ensino. And he denounced every well-known Bible teacher you could imagine. E ele começou a denunciar qualquer grande pregador e teólogo por aí. He said Paul Washer is a false teacher. Ele começou a dizer que o Paul Washer era um falso mestre. John MacArthur is a false teacher. John MacArthur é um falso mestre. Charles Spurgeon is a false teacher. Charles Spurgeon é um falso mestre. Okay, now that's too far. Bom, agora ele foi longe demais. I like Charles Spurgeon. Eu gosto do Charles Spurgeon. The reason I tell you this is to share the thinking that he had that caused him to end up in this place. Sorry? The thinking, the rationalization that caused him to end up in the position he was. Ok, então o ponto é que esse pensamento, toda essa racionalização dele em relação às suas próprias crenças foi aquilo que o levou tão longe nesse falso ensino. Because he says that if you're outside of his little group, you are deceived. Porque ele fica dizendo, né, nessa perspectiva, que qualquer um que não crê exatamente como ele, né, fora desse grupo, não é salvo. And if you accept the teaching of any other Christian leader besides him, you will be ushered into hell. Então, e se você crê em qualquer outra coisa de qualquer outro líder, você vai ser queimado no inferno. This is a transition. This is a transition from a Bible teaching church to a cult leader. Isso é a transição, é a diferença entre um professor de Bíblia de um falso mestre. And this is my summary of how he explains why you're doomed to hell if you don't agree with him. E esse é o meu resumo de como eu acredito que ele pensa em relação a essas questões de crença dentro da igreja. He says, if you don't agree with him, you don't know the word of God. Ele diz que se você não concorda com ele é porque você não conhece a palavra de Deus. And then he says, Jesus
is the Word of God. E ele fica dizendo então que o Senhor Jesus Cristo é a palavra de Deus. And if you don't know E Jesus, se você you're não lost conhece forever. Jesus, você está perdido eternamente. So salvation ends up being equated with his teaching. Então a salvação começa a ser igualada com aquilo que ele acredita. And this is the kind of thinking that labels every view different from our own as heresy. E isso é um tipo de crença, é uma forma de ver as coisas que começa a rotular tudo aquilo que não é o que nós cremos como heresia. And that's a very dangerous place to be. E esse é um lugar muito perigoso de se ficar. We want to reserve the word heresy for what it is. Nós queremos reservar, guardar a palavra heresia para aquilo que ela é de fato. 2 Peter 2:1 describes it as a deliberate denial of revealed truth. 2 Pedro 2:1 fala que é uma deliberada decisão de negar a verdade. Not every disagreement needs to be labeled as heresy. Nem toda discordância precisa ser rotulada como uma heresia. It might be helpful to think of heresy in this way. Heresy denies and divides. Eu posso dizer para vocês de uma forma mais útil que pensar em heresia pode ser rotulada da seguinte forma, como a heresia é aquilo que nega e divide. It denies some clear truth of God's word. Ela nega algumas verdades claras da palavra de Deus. And it divides God's people based on faulty views. E ela divide o povo de Deus baseado em visões que são falsas. And one thing that might help us before we throw labels around at other people Uma coisa que pode nos ajudar antes que a gente comece a rotular as pessoas em relação ao falso ensino is a dose of humility. é uma dose de humildade. We can assume that we all have areas in our life and in our doctrine that are imperfect. Todos nós podemos assumir, considerar, já pressupor que nós temos áreas em nossas vidas, da nossa doutrina, daquilo que nós vivemos, que são imperfeitas. It helps me to remember that when we have a doctrinal disagreement, Isso me ajuda a entender e lembrar que quando eu tenho uma discordância doutrinária, especially on some minor point, there are three options. especialmente em relação a questões que são menores, nós temos três opções. I'll just use Tiago. Eu vou usar aqui o pastor Tiago. Tiago and I disagree on something. Tiago e eu, nós discordamos em alguns pontos. I could be right and he could be wrong. Eu posso estar certo e ele pode estar errado. I like this option the best. Eu prefiro essa opção. But it could be, number two, that he could be right and I could be wrong. E pode ser também que na segunda opção ele esteja certo e eu esteja errado. But there's a third option. Mas também há uma terceira opção. What's the third option? Qual é a terceira opção? We could both be wrong. Nós dois podemos estar errados. Exatamente. And the third option, men, is the one that keeps us humble. E essa terceira opção, senhores, é aquilo que nos torna mais humildes, ou deve nos tornar mais humildes. Let's take a quick poll. Raise your hand if, since the time you were a baby Christian, you have changed any view on any passage or doctrine. Vamos fazer aqui uma pesquisa. Levante a sua mão se desde quando você era um recém-convertido até agora você mudou alguma da sua visão ou alguma das suas visões em relação a passagens ou doutrinas da Escritura. Okay. So, we understand that we are fallen. We understand that we are imperfect. Bom, com isso a gente percebe que nós falhamos, que nós somos imperfeitos. Look at Philippians chapter 2. Olhe para Filipenses capítulo 2. Versículo 2. Philippians 2, verses 2 and 3. Filipenses 2, versos 2 e 3. Complete my joy, being of the same mind, having the same love. Então, completem a minha carreira, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, being in full accord and of one mind. e sendo unidos de alma e mente. Do nothing from selfish ambition or conceit, Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, but in humility count others more significant than yourselves. mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Even as we fight passionately for the word of God, we deal with one another in love.
Mesmo quando nós lutamos com os outros acerca de questões doutrinárias, nós ainda estamos falando com irmãos em Cristo. And if we submit to the authority of God's word and we respect one another, E se nós nos submetemos à palavra de Deus e respeitamos uns aos outros, then division and false teaching will be diminished. então a divisão e o falso ensino vai começar a diminuir. Of course, sometimes heretical teaching is described as false teaching that causes destruction. É claro que algumas vezes o ensino herético é descrito como algo que o falso ensino causa, né, de forma destrutiva acerca de opiniões. We referenced 2 Peter, which says that false prophets arose among the people. Nós podemos lembrar, por exemplo, de 2 Pedro, que diz que falsos mestres têm surgido dentro do povo de Deus. And they introduced destructive heresies, even denying the master who bought them. E essas pessoas, esses falsos ensinos foram mostrados como aquilo que... They denied the master who bought them. E eles acabavam, essas pessoas que negavam com esses falsos ensinos, negavam o próprio Senhor, o próprio mestre que os havia comprado. And the consequence was they brought swift destruction on themselves. E a consequência é que eles trouxeram destruição sobre si mesmos. This is a more appropriate use of the word heresy. Isso é uma forma mais apropriada de usar a palavra heresia. When a doctrine undermines or denies the gospel, quando uma doutrina diminui ou nega o evangelho, or distorts it by some additional requirement, ou distorce a palavra de Deus, o evangelho, por alguns requisitos que são requeridos das pessoas. And another related, and I would say even stronger word, is the word apostasy. E com relação a isso, por exemplo, a gente pode pensar numa palavra mais forte, que é a palavra apostasia. And the book of Jude is unique because its entire subject is apostasy. E o livro de Judas é bem único e singular em relação a isso, porque ele está falando ali de apostasia o tempo inteiro. There's no more severe and stern denunciation of apostasy and apostates anywhere. Não há nenhuma denúncia tão severa, tão pesada com relação à apostasia e aos apóstatas na Escritura do que o livro de Judas. And it comes as a strong warning to the Church of Jesus Christ. E ele vem com uma grande advertência, uma forte advertência para a igreja do Senhor Jesus Cristo. The greatest danger that the church faces is that of apostasy. O grande perigo que a igreja acaba encarando é o perigo da apostasia. When we talk about apostasy and apostates, we're talking about those who profess to be part of the body of Christ, but are not. Nós, quando falamos de apóstatas, nós estamos falando daqueles que dizem e confessam que são do Senhor, que são parte do corpo de Cristo, mas que na verdade não são. Apostasy means to fall away. Apostasia significa cair. Apostasy is used of a person who professes faith, but then abandons or falls away from the faith. A apostasia se refere a alguém que confessa a fé, mas que acaba por depois abandonando essa fé. And this indicates that they never actually truly possessed faith. E isso indica que no final das contas eles nunca verdadeiramente abraçaram a fé. I have students, I have young people who come to me sometimes. Eu tenho alguns amigos, alguns alunos, pessoas que chegam para mim algumas vezes. And they say, "Pastor, I have this friend who used to be a Christian." E eles dizem, pastor, tenho esse amigo que ele era crente antes. And I said, "No, stop right there. Para aí, só um minutinho, para aí, eu falo para eles. No, you don't." Não, você não conhece ninguém assim. They say, yeah, my friend, he used to come to church, they used to be a Christian, and now they're not a Christian. Não, mas o meu amigo, ele vinha para a igreja, ele era crente, ele estava aqui com a gente. I say, no, there's no such thing as a used to be Christian. Bom, não tem pessoa nenhuma, não existe essa história aí de ex-crente. 1 John describes exactly what we're dealing with. Look at 1 John chapter 2. Vamos lá para 1 João capítulo 2, que vai nos falar melhor sobre isso. 1 John chapter 2 verse 19. 1 João capítulo 2, verso 19. They went out from us because they were not really of us. Eles saíram do nosso meio, mas eles não eram dos nossos. If they had been of us, they would have remained with us. Porque se eles tivessem sido dos nossos, eles teriam permanecido conosco. But they went out so that it could be shown that they all are not of us. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos.
So when we talk about apostasy, we're not talking about confused believers. Mas quando nós estamos falando sobre apostasia, nós não estamos falando de crentes que estão confusos, que estão lutando com dúvidas. We're not talking about believers that we have some doctrinal disagreements with. E nós também não estamos falando sobre crentes, irmãos em Cristo, com os quais nós temos algumas discordâncias doutrinárias. We're talking about those who are not truly the children of God. Nós estamos falando de pessoas que verdadeiramente não são filhos de Deus. But they have infiltrated the church Mas elas se infiltraram, essas pessoas se infiltraram na igreja and become part of the professing church. e passaram a fazer parte da igreja que confessa, And by their presence, they are corrupting the church. e no final das contas, por conta do fato de que eles estão ali presentes, eles estão corrompendo a igreja. Jude describes apostasy in no less than 16 terrible terms. Judas acaba por descrever a ideia de apostasia 16 vezes. One commentator says, an apostate has received light, Um comentarista diz o seguinte: um apóstata, ele recebeu a luz, but not life. mas não recebeu a vida. He may have received the written word, Ele pode até ter recebido a palavra escrita, but he has not received the living word, the Son of God. mas ele não recebeu a palavra viva do Filho de Deus. So when we consider what things we will die for and divide over, Então, quando nós consideramos sobre quais coisas nós vamos morrer, nós vamos dividir em relação a isso, it ultimately comes down to 3 key areas. isso, no final das contas, chega a 3 áreas diferentes. 3 áreas pelas quais nós vamos A high morrer view of e God's dividir. word. Uma alta visão da palavra de Deus, A high view of God himself, uma alta visão sobre o próprio Deus and a high view of the gospel. e uma alta visão sobre o Evangelho. High view of God's word, a high view of God himself, and a high view of the gospel. Uma alta visão sobre a palavra de Deus, uma alta visão sobre o próprio Deus e uma alta visão do Evangelho. Author Dan Dumas writes in the book Fool's Gold. O autor Dan Dumas fala no livro Ouro de Tolo. I would commend this book to you as an excellent chapters on discernment. Eu quero recomendar esse livro para vocês como capítulos muito úteis em relação a esse discernimento sobre o qual a gente tem falado aqui. He says, because these 3 theological categories Ele diz, por conta dessas 3 categorias teológicas, are of primary importance, são de importância primária, believers should be careful to evaluate every ministry and message they encounter, os crentes devem ser cuidadosos ao avaliar cada mensagem do ministério, cada mensagem que eles têm encontrado, through this doctrinal grid. através dessa perspectiva teológica. Where you go to church, what books you buy, how you respond to the sermons you hear. Quando você vai para a igreja, quais são os livros que você compra? Como é a sua resposta? Como você responde aos sermões que você ouve? Who you associate with and minister with. Com quem é que você se associa? Com quem é que você serve junto? All of these should be evaluated on this basis. Tudo isso deve ser avaliado a partir dessa base que a gente tem tratado. And I want to think through a little bit more these 4 Ds that we mentioned. E eu quero aqui tratar com vocês sobre essas 4 áreas, 4 pontos aqui sobre os quais a gente vai pensar. So thinking about die, what will we die for? Pense, por exemplo, sobre a questão de morrer. Aquilo pelo que nós vamos morrer. Pelo que nós vamos morrer? We will die for the gospel. We will die for its purity. Nós vamos morrer pelo Evangelho. Nós vamos morrer pela pureza do Evangelho. Remember 1 Timothy 4:16 we've been talking about. Nós podemos lembrar de 1 Timóteo 4,16, sobre o qual nós temos falado aqui. Pay close attention to yourself and to your teaching. Cuide de você mesmo e da doutrina. Persevere in these things. Continue nestes deveres. Why? Por quê? Because as you do this, you will ensure salvation for yourself and for those who hear. Porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. And so from the context, what are we most concerned about? Então, a partir desse contexto, o que é aquilo que de fato nos preocupa? Well, he says that by persevering in these things, we ensure salvation.
ele diz que se nós perseverarmos nessas coisas, nós vamos garantir a salvação. We know this is not a works salvation. This is not an earn your salvation. Nós sabemos que isso não se trata de salvação por obras, de você ganhando a sua salvação pelos próprios esforços. And aside from that, however we interpret it, it tells me that the main concern pertains to the gospel. E a partir disso que a gente tem falado aqui, ele vai mostrar que aquilo que deve nos preocupar é aquilo que diz respeito ao evangelho. And it reminds me again that the primary responsibility that we have as congregational leaders E isso me faz pensar que a nossa preocupação principal como líderes da igreja is to protect and proclaim the gospel. é proteger e proclamar o evangelho. Other doctrines that I think fit in the to die for category Outras questões podem entrar nessa questão daquilo pelo que nós vamos morrer. include the inspiration and authority of God's word Nós podemos colocar aí a inspiração e a autoridade da palavra de Deus and our right to read it. e o nosso dever, nosso direito This de is poder lê-lo. what William Hunter died for. We told his story the other day. Isso é aquilo pelo que William Hunter morreu, como nós falamos ontem. Also a right view of God, the God of the Bible. Também uma visão correta sobre Deus, sobre o Deus da Escritura. A Trinitarian, sovereign Lord of all things. Um Senhor soberano, trino, sobre todas as coisas soberano. And the question of what we divide over is a difficult one. A questão sobre aquilo pelo que nós vamos morrer é uma questão difícil de fato. And I think the best answer to the question, what do we divide over, is a question. Eu entendo que aquilo que de fato vai nos ajudar a entender aquilo pelo que nós vamos morrer é uma pergunta. And the question I would ask you is, what do you mean by divide? E a pergunta que eu vou fazer para vocês com relação, por exemplo, a dividir é: o que você quer dizer com dividir? When it comes to dividing, we need to consider different levels of division. Quando nós estamos falando sobre divisão, nós temos que considerar diferentes aspectos da divisão. I want you to think of these as 3 concentric circles. Eu quero que vocês pensem aqui sobre 3 círculos concêntricos. So I got a circle, inside of a circle, inside of a circle. Então eu tenho um círculo dentro de um círculo e dentro de um círculo. And the biggest circle is my circle of personal fellowship. E o meu círculo maior é o meu círculo de uma comunhão pessoal. And there's room in this circle for a lot of people. E há espaço dentro desse círculo para muita gente. It's a pretty good crowd and there are a lot of different views. É muita gente e engloba várias e várias visões. I have many friends in this circle of personal fellowship, but I would not join their church. Eu tenho vários amigos, irmãos em Cristo desse círculo, dos quais eu gosto muito, mas eu não faria parte da igreja deles. And I might not let them teach in my church. E eu não os deixaria ensinar na minha igreja, possivelmente. And I may even warn my members about certain aspects of their teaching. E eu até faria uma advertência aos membros da minha igreja com relação ao ensino do que eles fazem, ao ensino deles. Because our doctrinal statements and our philosophy of ministry matter. Porque as nossas afirmações doutrinárias e as nossas questões de filosofia de ministério são importantes de fato. But I can still consider them brothers in Christ. Mas eu ainda os considero irmãos em Cristo. And I have had some incredible times of sweet fellowship and prayer with brothers that I have serious disagreement with. E eu já tive tempos incríveis, maravilhosos com pessoas com as quais eu tenho discordâncias doutrinárias. But we also have incredible discussion and debate with those same friends. E eu já tive também questões de debate e discussão importantes com esses mesmos amigos. And if we don't have this circle of personal fellowship, e se nós não tivermos esse círculo maior de comunhão pessoal, then we lose the opportunity to win some of those brothers to a more biblical point of view. E com isso eu posso perder a oportunidade de compartilhar com essas pessoas sobre uma cosmovisão bíblica. The next circle is a bit smaller. E o próximo círculo é um círculo um pouco menor. Maybe a good bit.
E ele é um tanto menor. This is the circle for those that I can partner with and enjoy corporate fellowship. Esse é o círculo de pessoas com as quais eu posso trabalhar junto, com as quais eu posso engajar num projeto juntos. I would be willing to do community outreach with this person or this ministry. Eu poderia fazer uma viagem missionária com esse círculo de pessoas, com esse grupo de pessoas. I would not be concerned about having our church's name associated with their ministry. Eu não ficaria preocupado, por exemplo, de ter o nome da nossa igreja associado a esse grupo de igrejas. I would recommend their books and their teaching and be happy for my people to be influenced by them. Eu até recomendaria o livro dessas pessoas e ficaria feliz em dizer para o meu povo para ler o livro deles. This doesn't necessarily imply 100% agreement. Isso não significa necessariamente que estamos falando aqui de uma concordância absoluta, completa. And sometimes I tell my people, read this book, but don't read everything this man has ever written. Eu posso até dizer para o meu povo o seguinte: leia esse livro, mas não leia tudo também que esse autor escreve. I might give them a book. I say, this is a great book, except for chapter 7. E eu posso até dizer, leia esse livro, exceto o capítulo 7. And when you get to that chapter, come and talk to me about E it. quando você chegar nesse capítulo 7, vem aqui falar comigo. And this is the role of a shepherd, to guard the sheep, E esse é o papel do pastor, de guardar o rebanho. while at the same time teaching them and trusting them to be able to have discernment. E ao mesmo tempo eu ensino, encorajo o meu povo a ter discernimento. Now the smallest circle in the middle, or the smallest circle of the three circles, E o círculo menor desses três, onde todos esses outros três estão incluídos, ele está dentro desses três, is for those that I would endorse. esse círculo menor é daqueles que eu poderia endossar. This means I would be happy to have them preach in my pulpit. Significa que eu ficaria muito feliz de tê-los pregando no meu I púlpito. would write the foreword to their book. Eu até escreveria o prefácio do livro deles. No one is asking me to write the foreword to their book, Ninguém está me pedindo para eu escrever o prefácio do livro but I'll be deles. happy to do that if anyone needs me to. Mas eu ficaria muito feliz se alguém me chamasse para escrever o prefácio do seu livro. If someone was moving to their area, I would say, go to their church. E se eu tivesse alguém vindo para aquela região que eu soubesse que tem alguém alguém desse círculo lá, eu diria, vá para aquela igreja. And this obviously excludes any ministry, any minister that gets the gospel wrong. Isso obviamente desqualifica qualquer pessoa, qualquer grupo que entenda errado o evangelho. But beyond that, it's basically reserved for Mas além disso, ele é reservado unicamente para pessoas people that I have agreement with on every area that I consider to be a major area of doctrine. Ele é reservado para pessoas que eu considero que creem naquilo que é o mais importante acerca da doutrina, com as quais eu concordo 100% sobre aquilo que eu considero finalmente importante. So when we come to the next D, the issue of discuss, doctrines that we discuss, Quando a gente passa para a próxima área, que é a questão de questões que nós podemos discutir, I see that as connected to this smallest circle. eu acredito que ela está conectada a esse círculo menor. There are many nuances, many issues that we can discuss without needing to divide over. Há muitas nuances, muitas questões que eu acredito que nós podemos conversar, discutir. I've been on staff at churches where I enjoyed incredible unity in doctrine. Eu já estive em equipes de ministério na igreja com as quais eu tive um trabalho maravilhoso e muita comunhão. But I've never been on staff at a church where every pastor agreed about every single interpretation. Mas eu nunca estive numa equipe ministerial em que todo mundo cresce, todos os pastores crescem absolutamente a mesma coisa sobre tudo. I don't think a church like that exists. Eu nem acredito que exista uma igreja assim. And there are many things that we can debate vigorously, but we don't have to divide over. Há muitas questões sobre as quais nós podemos até debater com muita força, mas nós não precisamos dividir em relação a isso. Our final category, we'll wrap up here in just a bit, Uma última categoria vai entrar aqui, rapidinho. is dismiss. É uma questão que nós podemos relevar. And this area is for those things that Scripture does not speak directly to.
essa questão de relevar seriam questões sobre as quais a Escritura não fala tão diretamente. This is the area where some pastors like to spend most of their time. Desculpa. É que essa parte, ela é a parte em que muitos pastores decidem simplesmente passar a maior parte do tempo. Making mountains out of molehills. Fazendo aqui montanhas, passando tempo demais estudando esses pontos secundários. If you are dividing with other believers over your strongly held conviction about Adam and the belly button, Se você está dividindo com outros cristãos que simplesmente discordam de você acerca do umbigo de Adão, I got him to say it one more time. você vai ter que dizer aí mais uma vez, né? Será que você vai dividir com relação ao umbigo de Adão? If you're dividing over things like that, Se você está dividindo sobre questões assim, stop it. pare com isso, meu amigo. Let's be careful. Let's be balanced in thinking through these things. Vamos ser cuidadosos, vamos ser mais equilibrados ao pensar sobre essas coisas. I'm explaining this dismiss category as a place for extra biblical controversies. Eu coloco essa questão de relevar sobre coisas que nós podemos relevar acerca de questões que são extra-bíblicas, que a Bíblia não trata tão diretamente. Questions of personal conviction Que são questões de convicção pessoal, that are not rooted in the Word of God. que não estão enraizadas, ancoradas na palavra de Deus. We want to be careful because what many are doing is throwing everything into that category. E nós temos que ter cuidado porque muitos estão simplesmente colocando todas as coisas dentro dessa categoria. In other words, we would be back to what we've been saying, oh, doctrine is not really important. E se nós fizermos isso, nós acabamos voltando para aquela questão de dizer, a doutrina não é muito importante. We can just agree to disagree. Nós podemos simplesmente concordar em discordar. So we want a balance that helps us to understand Nós precisamos então de um equilíbrio que nos ajude a entender essas coisas. that doctrine matters. Entender que a doutrina importa. But these things that Scripture does not speak to are just personal convictions. Mas essas coisas sobre as quais a Bíblia não fala tão diretamente ou diretamente são questões secundárias. De And we fato. can't raise those things up to the level of the authority of God's Word. E nós não podemos elevar essas coisas ao nível daquilo que a palavra de Deus fala diretamente, daquilo que é a palavra de Deus. Very quickly, I want to mention one area that a lot of people want to push to the side. Eu quero aqui falar, por exemplo, sobre um exemplo daquilo que tem sido trazido muito fortemente ultimamente. Especially in my culture, eschatology is the area that people really consider a third-rate doctrine. E sobre essa área que as pessoas estão relevando, colocando de lado, eu quero falar aqui sobre a escatologia, uma área muito importante que algumas pessoas têm colocado numa categoria não importante. They say, oh, people can't agree and Revelation is too hard to understand. As pessoas podem discordar, o livro de Apocalipse é muito difícil de entender mesmo. And when it comes to discernment and doctrine and rightly dividing the truth, E quando nós estamos falando sobre aquilo que é doutrinário, aquilo que é verdadeiro e até sobre o que pode, por exemplo, dividir a igreja, this is a good area for us to consider. essa é uma área muito importante para nós considerarmos. Because when we look closely at the doctrine of last things, there are many things that we cannot ignore. Porque quando nós falamos sobre a doutrina das últimas coisas, há muitos pontos que nós simplesmente não podemos desconsiderar. Eschatology deals with future prophecy and death and the afterlife. A profecia fala, por exemplo, da doutrina daquilo que vem depois da morte, da ressurreição, de pontos tão relevantes. Heaven and hell and rewards and judgments and the rapture. Fala sobre o arrebatamento, sobre o céu, sobre o inferno, sobre pontos assim. The tribulation and the resurrection and the second coming of Christ. A tribulação fala sobre a ressurreição, fala sobre a segunda vinda de Jesus. The earthly kingdom and the eradication of sin and Satan. Fala sobre o reino vindouro, fala sobre a ressurreição dos corpos. What else? The eradication of sin and Satan. A erradicação do pecado, não vai mais haver pecado, e sobre a questão de Satanás. And the new heaven and the new earth and eternity. E sobre os novos céus, a nova terra e a eternidade. These are not small things to push aside. Essas não são questões para você simplesmente desconsiderar. These are things to be excited about and to preach. São questões para a gente ficar empolgado, para a gente pregar sobre elas. And we don't want to overdo it and develop
what we call eschatomania, an intense preoccupation with eschatology. E a gente também não quer exagerar também ao ponto de entrar na escatomania, que é essa empolgação, esse ficar tão impressionado com as coisas relacionadas à escatologia. But we also don't want eschatophobia, which is a fear or an aversion to eschatology. Mas também a gente não quer entrar na escatofobia, que é uma aversão, um medo àquilo que diz respeito à escatologia. 27% of the Bible is prophecy. 27% da Bíblia é escatologia, fala de profecia. And in the New Testament, 1 out of every 25 verses deals with the second coming. E no Novo Testamento, 1 de cada 25 versículos fala sobre profecia, a segunda vinda de Jesus. Eschatology is important. A escatologia é importante. This is what John MacArthur says in response to people who say it doesn't matter. Isso é aquilo que John MacArthur diz em relação a pessoas que falam que a escatologia não é importante. Does the end matter? Será I think it matters. Será que o fim importa? Eu acho que importa. I think it matters to God, it matters to me. Eu acho que importa para Deus, ele importa para mim. It matters to me to understand what God has said about the end. Importa para mim, é importante para mim saber o que Deus falou e entender o que Deus falou sobre o fim das coisas. It's the whole point of everything else. É o ponto, é aquilo que resume no final das contas todos os pontos da Bíblia. The end is the point of the beginning and the middle. O fim é o ponto que liga, né, o meio e o início. The end is as divinely designed as the beginning. E o fim é tão desenhado, é tão formado, tão considerado por Deus quanto o início. And God has given us massive amounts of revelation about the future. E Deus tem nos dado muito da revelação, muitos elementos, uma quantidade expressiva daquilo que diz respeito à revelação na Escritura, o que a Escritura diz sobre o futuro. God filled the Bible with prophecy and much of it looking to the end. Deus encheu a Bíblia com a Escritura e muito do que Deus encheu na Escritura é sobre o fim. Did God somehow do this and mumble? Será que Deus fez tudo isso e de alguma forma tornou essas questões confusas? So that it's hopeless for us to understand. Para que fosse impossível para nós entendermos? We recognize the perspicuity, the clarity of Scripture on this subject. Nós reconhecemos a perspicuidade, a clareza da Escritura em relação a esse ponto. Men, we need to know and we need to love eschatology. Senhores, nós precisamos de fato amar e conhecer a escatologia. Herman Hoyt says, Herman Hoyt disse o seguinte: such people demonstrate that they have an interest in tais pessoas demonstram que elas têm um interesse and bring their lives into conformity with the pattern. Elas têm um interesse em levar as suas vidas e conformar as suas vidas com um determinado padrão. The pattern, program, and preciousness of the future. Um padrão, o programa e a preciosidade do futuro. It is of practical value to each saint. É um valor prático para cada um dos santos. To cherish the hope of experiencing the blessings of the future. Para se alegrar com a esperança da experiência das bênçãos que vêm do futuro e exatamente do futuro. And escaping the blast of judgment. E de simplesmente escapar da condenação e das labaredas do juízo de Deus. We want our people to receive the joy that comes from studying and teaching about the future. Nós queremos que o nosso povo seja alegre, seja feliz em considerar sobre as coisas do futuro. When we teach all of God's plan, it gives our people comfort that God has a plan and that He's in control. Quando nós compartilhamos com os irmãos sobre o futuro, nós compartilhamos com eles que Deus tem um plano para o futuro e nós podemos confiar nisso. So when we slight prophecy or we push end times to the side, we miss those benefits. E quando nós colocamos a profecia, a escatologia em segundo lugar, nós abrimos mão desses privilégios, desses pontos tão valiosos para a igreja. And as we pay attention to our doctrine, e quando nós
prestamos atenção nessa doutrina, na nossa doutrina. We need to watch out for doctrine that blends Israel with the church. Nós temos que ficar preocupados e atentos àquilo que as doutrinas que, por exemplo, elas confundem Israel e a igreja como sendo a mesma coisa. We watch out for doctrine that denies the rapture or sends the church through God's wrath. Nós temos que nos preocupar também com doutrinas que negam o arrebatamento e que também colocam a igreja como se passando pela ira de Deus. Which, by the way, God's wrath is the entire 7-year period. O que, por sinal, a ira de Deus se trata dos 7 anos inteiros da tribulação. And we want to watch out for doctrine that denies a literal, physical, earthly millennium. E nós temos que ficar preocupados com doutrinas que negam um milênio que seja literal, que seja terreno, que seja millennium, Earthly millennium? sim, que seja terreno. How do we avoid these things? How do we maintain sound doctrine? Como é que a gente mantém a sã doutrina? Como é que a gente mantém essas doutrinas sobre as quais a gente tem falado? We use sound hermeneutics. Nós utilizamos uma hermenêutica correta. And many saudável. people who say that they use a literal, historical, grammatical approach E muitos hoje vão dizer que usam um método gramático, histórico, literal, seem to suddenly abandon it when it comes to eschatology. mas quando eles vão falar sobre a escatologia, simplesmente eles abandonam o método. We believe that a more literal approach leads to more consistent interpretations. E nós consideramos que uma abordagem mais literal leva a conclusões mais corretas acerca do fim. And it's true that these can be divisive issues. Isso é verdade que não trata de questões a serem divisíveis. We need to be charitable and gentle in our discussions. Nós temos que ser cuidadosos, amorosos naquilo que a gente discute com as pessoas sobre esses pontos. But it's also true that there's only one correct interpretation of a passage. Mas também é fato que só existe uma opção de interpretação correta acerca de uma passagem. And if we follow a sound hermeneutic and a literal interpretation, we can have confidence. Então, se nós buscarmos a interpretação correta, saudável, nós vamos ter mais confiança de buscar esse significado correto. We don't want to take the attitude that it'll all work out in the end. We don't need to know about it. Nós não temos que pegar essa ideia simplesmente de dizer, vai dar tudo certo lá no final, não preciso me preocupar com isso aí. We seek to understand what God has said in His Word about this important topic. Nós temos que nos preocupar em ensinar, entender aquilo que Deus disse especificamente sobre esse ponto. Because it offers hope to our people. Porque a escatologia, esse assunto, ele traz esperança para o nosso povo. Let's pray. Vamos orar. Father, thank you for your word. Give us wisdom. Senhor, muito obrigado pelo teu povo, pela tua palavra. Nos dá sabedoria. Lord, guide us. Give us direction in our ministries. Senhor, nos guia, nos dá direção no nosso ministério. Where to spend our time, where to give our attention. Onde nós devemos gastar, investir o nosso tempo, dar atenção para as pessoas e para os assuntos. What should we teach, Lord? What is the most important thing for our people to hear? O que nós precisamos ensinar, ó Deus, o que é aquilo que é mais importante diante de ti para o teu povo ouvir. Father, we just desire for them to see you. Senhor, nós simplesmente desejamos que o teu povo te veja. And just continue to give us a passion for our own personal growth. Senhor, nos dá uma paixão, um amor pelo crescimento pessoal. Lord, as we worship you throughout the week, Senhor, à medida que nós adoramos juntamente com os fracos, our Sunday service will just be the culmination of what you've taught us. a nossa adoração do domingo à noite vai ser a culminância da nossa adoração diária. And Father, we ask your blessing on the rest of our day. Senhor, nós te pedimos a tua bênção para o restante do nosso dia. Amen. Amém.